Oi, pessoal, boa tarde. Só um minutinho que eu vou adicionar o seu José na conversa, tá? Oi, seu José Carlos, está me ouvindo? Estou sim. Só um minutinho. Que eu não estou conseguindo colocar o meu som só no meu fone. A gente vai ter que ir assim. Você está me ouvindo? Eu estou, perfeitamente. Ah, então tá bom. Vou tirar o fone porque não tem mais utilidade. Tudo bom com o senhor? Tudo em paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar? Vamos sim. Deixa eu fazer a apresentação aqui, tá? Eu me chamo Letícia e faço parte da Capemisa, Instituto de Ação Social, que é uma instituição sem fins lucrativos, que hoje atua no assessoramento político, administrativo, técnico e financeiro a 41 instituições a nível nacional. Né? E para a live de hoje a gente conta novamente com a presença do senhor, o senhor José Carlos Soares. Ele é advogado especialista em terceiro setor, né? E novamente eu quero agradecer ao senhor, em nome de toda a nossa equipe, da nossa presidente, a Janete Figueiredo, tá bom? Muito obrigada, senhor José Carlos. O senhor fique à vontade para iniciar. Obrigada. Ah, tá. Obrigado, Letícia. Eu não sei, Letícia, o meu celular, porque ele está na horizontal, para mim você está tá do ladinho, então eu não sei se é o meu que O tem que senhor, mudar ou... o meu tá assim, tá direitinho. O Tá, senhor, para mim, também tá de lado. ah, então, mas está normal então. Podemos começar então. Podemos. Então tá bom. Então, Letícia, queria agradecer a Capemisa aí, né, por todo esse apoio que tem dado para a gente, essa parceria e todas aquelas pessoas que estão aí nos acompanhando ao vivo e aqueles que vão acompanhar depois da transmissão. Então, agradeço a oportunidade aí de nós estarmos aqui divulgando o nosso terceiro setor, né? E como os temas são um pouquinho variados, né, eu queria até começar com o planejamento, né? Então, todos nós já vimos aquele filme, né, Alice do País das Maravilhas, né? Em que o gato pergunta, né? Onde ela pretende ir, né? E ela fala que ela não sabe onde ela quer chegar, né? Então ele fala, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então eu vejo que muitas organizações, muitas vezes, assim, até por desconhecimento, ou então por falta até de recursos mesmo, de ter informações, fica que nem a Alice, né? Fica um pouco perdido, né? Então eu acho que assim, nós estamos aí num ano que é um ano bem diferente de tudo aquilo que a gente viveu, né? É um ano que teve a pandemia, ainda estamos passando por ela, né? Mas é um momento de final do ano de todos nós, tanto pessoas físicas, mas principalmente as nossas organizações, a fazer o quê? Fazer um planejamento do ano, né? E para isso nós devemos fazer uma avaliação. Como é que será que foi o nosso ano, né? Então, primeiro ponto que eu acredito que seja importante seria fazer uma avaliação. Como foi o nosso trabalho perante a entidade esse ano? Nossa, José Carlos, mas esse ano foi muito difícil, foi um ano atípico, tal, nós tivemos muitas dificuldades. Mas é aquilo que a gente sempre diz, as dificuldades, muitas vezes, elas nos trazem ainda mais ferramentas, né? Porque se a gente passou como eu disse, pelo difícil, o ano que vem, que a gente tem certeza será um ano menos difícil que esse, então ela tem mais oportunidade. Então, um segundo ponto ele é o desempenho da nossa equipe. Como é que nós conseguimos, mesmo com a pandemia, a desenvolver o nosso trabalho, né? Então, são dois pontos importantes que nós temos que reflexionar,
que isso aí vai dar um norte. E eu sempre falo, né? Algumas organizações elas ainda não têm um plano, elas não fazem um planejamento, e eu sempre digo, um navio quando ele vai sair do porto, ele tem uma carta náutica, né? Um avião quando vai decolar, ele tem uma carta também, aonde ele, o plano de voo, né? Então, é importante que a organização comece a fazer também um plano de ação, né? Eu acredito que agora, até pela facilidade que temos aí pela internet, pode até reunir a diretoria, né? Reunir a diretoria, os seus colaboradores, até os voluntários, e para que possa fazer realmente essa avaliação, né? Quantas pessoas será que foram impactadas com o nosso trabalho? Né? Seria importante. Poxa, mesmo nessa epidemia, a gente conseguiu impactar um número grande de pessoas, né? Quais foram as mudanças que nós proporcionamos? Houve alguma mudança? Né? Nós conseguimos proporcionar alguma mudança? Né? Quais foram as ações efetivas que alcançamos? Né? Alcançamos nossas metas ou não tínhamos metas? Né? Como foi a nossa sustentabilidade, que é o grande calcanhar de Aquiles das organizações, né? É a sustentabilidade, né? Então, qual foi o saldo do nosso ano, né? Então, eu acho que isso é de suma importância para que você... muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho como fazer isso aí. Então, para você mensurar, você tem que ter números, né? Senão você não sabe. Será que a gente caminhou? Será que a gente estacionou? Ou será que a gente regrediu? Né? Então, é importante para as associações olharem dessa forma o planejamento, não como algo chato, que não leva a nada, que a gente faz todo aquele planejamento e coloca na gaveta. Pelo contrário, né? Deve ser aquela bússola que vai te dar um norte, né? Então, essa avaliação de desempenho, ela é muito importante porque esse ano aqui nós temos um ano eleitoral, né? Então, as entidades que faziam parcerias ou fazem parcerias com a administração pública municipal, então não pôde, né, ou está encerrando as suas parcerias e agora vem novo prefeito. Ah, não, mas a cidade vai ser o mesmo prefeito. Mas nem para todos, né? Então, como que será que vai ocorrer essa mudança? Então, temos que estar atento aí, né? Além de ser um ano aí de pandemia, como é que vai ser o nosso planejamento para o ano que vem, né? Mas ainda muitas organizações, como eu disse, não têm o hábito, né? E por que será que elas não têm hábito, viu, Letícia? Eu tenho visto assim, muitos que a gente conversa, né? Porque assim como vocês, a gente também, né, tem bastante contato com as organizações, né? E muitos falam, mas para que avaliar, né? Não tem jeito de fazer um planejamento, né? Então, e também não tem as metas, né? O que eu quero alcançar? Como que eu quero alcançar, né? Então, quando a gente começa a fazer esse planejamento, nós começamos a dar um norte, um rumo para a nossa organização e para nossas ações, né? Então, como eu disse, é como uma bússola. Eu acredito que aconteça isso com vocês também ou não? Eu acredito que sim, na live anterior. A gente Ah, sempre é? acaba caindo nesse meio, não tem jeito. É, porque existe até, como a gente fala assim, né, a gente entende que realmente ser dirigente de uma organização realmente exige muito, né, são muitas, todos os dias surge algo novo, né? Existem os imprevistos, existe o pessoal, existe uma série de coisas que nós precisamos trabalhar, né? Mas vamos aqui, até eu coloquei aqui como objetivo o calcanhar de Aquiles nosso, né? Aumentar o quê? A nossa sustentabilidade através de alguns objetivos. E vamos dizer o financeiro, né? Então, qual seria o objetivo nosso? Fazer uma captação de recursos. Mas o que a gente sempre fala, vamos ampliar um pouquinho mais a nossa visão, não só de captação, mas para mobilização de recursos, né? E essa mobilização de recursos, então ela também vê outro ponto, né? Ela vê, por exemplo, o lado não só financeiro, mas também do pessoal e das doações, né? Que são muito importantes. Então, quando você fala na parte do pessoal, a gente vê que tem bastantes pessoas que não querem estar no dia a dia da associação, mas tem uma expertise que pode vir ajudar a associação, né? Então, é um grande recurso que nós temos. Mesmo a Receita Federal, com as apreensões que ela tem, né? Então, ela possibilita em muitas delegacias, né, regionais a doação do que foi apreendido.
muitas vezes por descaminho, né? Então fala contrabando, mas na realidade chama-se descaminho, né? E então, muitos objetos podem ser utilizados. Aqui na minha cidade, Sorocaba, né? Então, um tempo a delegacia disponibilizava por exemplo, computadores, né? Materiais que eram impressoras, que eram pegos como descaminho, e eles doavam para as associações, né? Então, é bom, né, os nossos queridos amigos aí que estão nos ouvindo, procurar a delegacia da Receita Federal e saber, olha, existe essa possibilidade, vamos utilizá-la, né? É um recurso também, porque hoje em dia a gente sabe, a internet é tudo. E muitas vezes tem um notebook lá que vai vir calhar certinho para nós podermos agilizar o nosso trabalho, né? Então, você pode também estabelecer, vamos estabelecer uma meta financeira de aumentar em 40% a nossa arrecadação. Nossa, José Carlos, mas 40%, você mesmo falou, né, que esse ano foi um ano tão difícil, como é que eu posso conseguir isso? Né? E a gente tem algumas formas, né? O telemarketing está sendo bastante usado nessa pandemia, porque muitas pessoas estão trabalhando home office, né? Isso facilita o contato. Então, é claro que a gente entende que muitas pessoas falam, mas eu acho que é um pouco enfadonho, ficar ligando e tal. Então, acho que é fazer um texto conciso, se for uma empresa for contratada, fazer as pessoas conhecerem um pouco da associação, o que ela trabalha, como trabalha, para que não fique só aquela coisa, né, mecânica de um telemarketing. E se esse telemarketing for feito pela própria associação, né, alguém que realmente está no dia a dia, na ativa da sua associação, vai poder falar, né, quais os objetivos, o que tem alcançado, como é que consegue realmente aquela doação atingir mais pessoas, né? Tem a campanha do Face a Face, que a gente fala o cara a cara, né? Que muitas associações, as pessoas falam, mas a gente tem vergonha de sair na rua e botar a cara para bater, né? Mas é que a gente diz, quando a sua causa é justa, né, a gente acredita e tem a experiência, né, que dá certo, porque você demonstra que aquele dinheiro que está sendo ali disponibilizado, ou então a pessoa vir a ser um colaborador, aonde vai ser empregado aquele dinheiro, né? O crowdfunding, né? Tem muitas pessoas que falam, mas sabe, Zé Carlos, para mim não deu certo. Por que as pessoas muitas vezes não conseguem um efeito positivo no crowdfunding? Né? Porque elas colocam lá um vídeo bonito, institucional, um vídeo né, bem montado, mas ela não faz um trabalho antes. O que a gente aconselha a fazer é isso, antes de colocar no ar a campanha, mobilizar as pessoas em torno, né, mobilizar os associados, a própria diretoria, para que ela comunique, olha, a gente vai estar colocando né, uma campanha no crowdfunding, né, e outra coisa, já começar com alguns doadores, porque quando você abre lá, né, seja a plataforma que for, você olha lá, poxa, isso aqui já tem alguma contribuição, você até se anima a contribuir, mas se você vê lá que está zerado, fala, nossa, por que será que não estão contribuindo? Então, esse é um dos segredos do crowdfunding, é você mobilizar para quando a campanha estiver no ar, as pessoas já estarem colaborando. E isso incentiva outras doações, né? Tem muitas pessoas que têm um blog ou têm um site, né, a organização, mas não tem um botão de doação, né? Aquele que a gente diz, quem não chora não mama, não é verdade? Então tem que pedir, né? Essa lá a sua doação. Isso é muito importante, né? Tem umas organizações que elas têm uma grande expertise, né? Elas desenvolveram essa expertise, que nem vocês têm uma expertise que vocês repassam para as organizações, né? E que é de grande valia, porque é a experiência que vocês têm. Né? Então, tem muita associação também, então ela pode ser uma prestadora de serviço também. Né? Parceria com pequenos empresários no entorno. Então, tem associações que elas não conhecem nem os comerciantes, as empresas que tem ao entorno da sua organização. Então, deve fazer uma visita, conhecer quem está lá, mostrar, olha, nós somos seus vizinhos, né? Nós trabalhamos com tal causa, assim, nós queremos sua parceria, seja né, até um marketing social, muitas vezes a empresa adere, né? Os recursos humanos, né? Então, uma coisa importante é o treinamento dos funcionários, né? Porque é o seu público interno, trabalhar é o público interno, né? Muitas vezes até o próprio voluntariado,
né, ter o cuidado com o voluntariado, né, de ter um termo certinho, para que não haja problema mais tarde aí de uma ação trabalhista. Então, esse cuidado é bom, né? Buscar, por exemplo, voluntários que trabalham na área das finanças. Puxa, então ele vai ter uma visão melhor, ele vai poder trazer uma visão diferenciada, né? E também estabelecer algumas metas, né? Então, as metas, por exemplo, olha, 40%, né, do nosso faturamento aumentar. Então, eu vejo assim, né, não estabelecer muitas metas durante o ano, porque senão fica difícil, porque geralmente tem o pessoal não é muito grande que se envolve, muitas vezes até o planejamento ele pode ficar um pouco prejudicado, porque é aquilo que a gente disse, se você corre atrás de 2 ou 3 frangos, no fim você não pega nenhum, né? Então é melhor medir 1 ou 2 e você correr atrás. Então, e também você pode usar a ferramenta, né? Tem uma ferramenta, por exemplo, a ferramenta Smart, né? E que ela vê, pô, nós temos uma meta, essa meta é específica, ela é alcançável, né? Ela é relevante, em quanto tempo nós vamos fazer esse trabalho, né? Isso é importante. Então, por exemplo, ela é mensurável. O que eu quero? Eu quero mensurar e é um aumento de 40% na arrecadação financeira. É uma meta que você vê, né? Ela é bem mensurável. Tá. Ela é alcançável? Olha, poxa, 40% a gente está achando muito, a diretoria achou que é muito. E 30%? Porque se você colocar uma meta muito baixa, você não se motiva, não é verdade? Eu acredito que todas as pessoas gostam de motivação para o trabalho. Então você fala assim, uma meta aí, sei lá, de 10%, seria até facilmente atingir. 20%, já começa um pouquinho mais difícil, né? Então, seria importante colocar uma meta um pouquinho mais ousada, né? Então, se ela é relevante, né? Então, qual a relevância para a organização, né? E em quanto tempo nós vamos atingir essa meta? 6 meses? Nossa, 6 meses é muito pouco, nós temos que trabalhar mais. 1 ano. Então, agora é a hora de você começar a estabelecer suas metas, né? Então, e outra coisa que é importante é você motivar a sua equipe, né? Eu acredito que as pessoas que estão aí integrando a sua diretoria ou seu voluntariado, né, são pessoas que também elas gostam de sentir reconhecido, né? Reconhecer que todo ser humano, viu? A gente fala assim, tem algumas coisas que a gente entende que seja importante, né? Todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Todo mundo gosta de se sentir amado, de ser elogiado, de ser útil e de ser livre, né? Isso são alguns desejos do ser humano, né? Então, como é que você está trabalhando com o seu público interno? Isso é muito importante, né? Muitas vezes é aquela história, né, que a gente sempre diz, estava a diretoria toda reunida lá e vem o estagiário e dá aquela ideia sensacional que a empresa buscou há muito tempo, né? Inclusive até tem uma história para ilustrar, né? Diz que tinha uma empresa, ela tinha um problema, que as caixas vinham e eram colocado material dentro. Só que a máquina emperrava, então tinha problema de atraso, então não conseguia preencher as caixas com mercadorias, né? Então, diz que eles contrataram lá uma assessoria, né? A assessoria falou, olha, tem um equipamento que ele é super moderno, ele precisa disso, é robotizado, é aquilo. E eles colocaram, implantaram e não deu certo. De repente, aquela pessoa que trabalhava lá no chão de fábrica falou, mas eu sei como é que faz, a caixa fica leve. Bota o que? Um ventilador, o ventilador vai empurrando a caixa e ela vai andando. Não precisa ter robô, não precisa ter nada disso. E resolveu o problema, né? Então, muitas vezes, a gente tem que estar aberto para que a gente faça um planejamento onde exista o comprometimento de todas as pessoas, né? Eu acho que existem muitos planejamentos que colocam assim, olha, a partir de agora vai ser assim, né? E isso, muitas vezes, a pessoa, o próprio público interno não comprou a ideia, né? Então, se o público interno não comprou a ideia, imagine o externo, né? O público que vai ver o seu trabalho. Então, é um grande desafio realmente fazer um planejamento, né? Eu acredito que vocês façam aí, né, Letícia, um planejamento aí anual, semestral, bimestral, né? Anualmente, com certeza. O senhor acha que
a busca por essa sustentabilidade, ela marca o fim do processo de dependência do governo? Olha, eu acho que é assim, né? Eu pelo menos entendo o seguinte: as nossas organizações, elas fazem o que o governo deveria fazer, né? Pela ineficiência do governo, muitas associações fazem até melhor do que o governo deveria fazer. Eu acho que não, né? O dinheiro público, ele deve ser utilizado. Essas parcerias devem vir. Mas sabe o que eu vejo, Letícia? É que muitas organizações, elas não se preparam para, por exemplo, quando existe a Lei 3019, né, que é a que está mais próxima de nós aí, que a grande maioria utiliza. Então, quando sai lá um chamamento público, elas começam a correr atrás daí da documentação que está atrasada, falta algum elemento, né? Então, acho que assim, o dinheiro público ele deve ser utilizado e a gente deve, não só na esfera municipal, estadual, federal, né? Devemos estar procurando sim, né? Eu acho que é importantíssimo. Cada um de nós contribui com o nosso imposto, ele vem em retorno, e as associações trabalham de forma brilhante com esse dinheiro, né? Com essa forma. Então, eu vejo assim, deve-se procurar? Sim, com toda certeza deve-se buscar os recursos públicos. Mas faça um pouquinho a lição de casa, né? Eu até ouvi várias palestras, né, onde as pessoas diziam assim, faça um kit edital, né? Então coloca as certidões negativas, coloca lá toda a documentação em dia, o estatuto muitas vezes está defasado, a diretoria não está bem formada. Então, né, faça um kit direitinho e aí você está preparado. E não coloque no seu estatuto que lá eu atendo criança, idoso, cachorro, papagaio, né? Coloque concentrar na sua missão, porque assim, porque tem muitos que fazem o quê? Colocam lá, surgiu agora criança e adolescente, vamos reformar aqui, vamos mudar e vamos tentar encaixar, né? Então, é uma loucura isso, né? E muitas vezes frustra, porque participa, mas nunca consegue o dinheiro público. Aí fala, é muito difícil, né? Então, mantenha, né, uma linha, né? Então, acredito que acontece muitas pesquisas, muitas pessoas que procuram vocês falando, mas a gente não consegue dinheiro, Letícia, o que a gente faz? Não é verdade? Sou José Carlos. A gente pode passar para a segunda parte do tema, a questão da prestação de contas. Eu estou olhando aqui o relógio, a gente tem que dar uma corrida, senão não dá tempo. Eu separei uma pergunta aqui. Pois não. As prestações de contas financeiras e não financeiras são requisitos necessários para a parte de transparência da instituição? Sim, Letícia, é fundamental a transparência, né? E eu vou um pouquinho além, né? Você, eu e todos nós que estamos aqui nessa live, ou que virão assistir às lives, nós já fomos convidados para algum jantar, né? Para um bingo. Pelo amor de Deus, não faz bingo. Bingo é contravenção penal, né? Então, mas a gente sabe que existem aquelas ações entre amigos, né? E o que acontece? A própria associação, né, a própria organização, ela faz a divulgação, ela reúne as pessoas, mas ela não diz para que será utilizado aquele dinheiro que será arrecadado, né? Então, eu acho importante isso, né? Porque as pessoas vão ver que aquele dinheiro tem um objetivo. E depois que o evento for levado a efeito e tiver trazido o resultado, também faz um balancete, coloca lá, divulga na internet, divulga lá na sua própria associação, lá onde você tem um quadro de avisos, quanto foi arrecadado, como é que vai ser utilizado aquele valor. Porque a gente vê, nem a Lei 3019, né, que a grande maioria utiliza. Então, a própria lei estabelece lá todo aquele cronograma, né, e agora ainda está mais rigoroso, né? Vocês devem, com certeza, acompanham. Não é só mais você falar, gastou R$50, R$500, R$5.000, R$50.000. Tá tudo aqui as notinhas e está entregue, né? A gente sabe que isso aí não é mais. Que agora existe até a possibilidade do gestor público, né, ir acompanhando se está sendo cumprido, né, aquilo que foi determinado pelo chamamento público e através do plano de trabalho, né? Então, eu vejo assim, as execuções do projeto, né, elas devem estar sempre sendo bem claras, bem objetivas, e a transparência
é o que dá credibilidade, né? Então, se você souber que você investiu, seja quanto for que você investiu, mas esse valor está sendo aplicado em determinada coisa, você coloca assim, mais objetividade no seu trabalho, né? Então, nós reclamamos do rigor da administração pública, né? Mas existe uma lei, né? E essa lei é a lei 8.429 de junho de 92, que é a lei da improbidade administrativa. Então, essa lei ela também é rigorosa também com o gestor público, né? Então, hoje nós sabemos, através da 3019, que o gestor acompanha nosso trabalho, né? E então, se houver alguma improbidade, ele também será responsabilizado. E isso, muitas organizações falam, não, mas o José Carlos só exigem da gente, não exigem deles, eles não tomam providência, eles não fazem. Então, hoje em dia, né, a gente procurar, né, saber, conhecer essa lei, e a gente sabe que ela é bem rigorosa. Então, o gestor está tendo um posicionamento diferente do que tinha. Antes ele era um cobrador, né? A administração pública vinha e cobrava. Hoje eles estão buscando acompanhar e trabalhar. E, como você disse, da transparência. A partir do momento que você está, né, trabalhando e havendo a exigência da 3019 ou de qualquer outra lei, né, que exista dinheiro público, você também estenda para o seu dia a dia, né? Então a gente sabe que todo ano tem que ser feito lá o balanço, tem que ser colocado conforme as normas, né, de contabilidade. Divulgue, né? Divulgue isso, é muito importante. Eu acho que isso daí traz, além da transparência, a demonstração da seriedade daquela organização, né? Então, você vê, o artigo 61 da 3019, ele diz as obrigações do gestor, né? Do gestor público em acompanhar, né? Então, as pessoas, eu acredito que até já foi tema de vocês colocarem a Lei 3019 em pauta, né? Que ela é uma das mais utilizadas e vocês estão sempre preocupados em trazer as informações, né, para os associados e para as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Então, é de suma importância, né, o conhecimento da lei. Muitas vezes parece chato, né? Fala, pô, advogado. Inclusive, até fui numa palestra, né, onde a palestrante era uma americana, ela falava assim, eu não gosto de advogado, né? Falou, mas por quê? Falou assim, advogado mata sonhos, né? Porque tu fala, oh, mas isso não está na lei, oh, isso a lei não permite, oh, né? Ela falou assim, não, advogado mata sonho, né? Então, mas eu vejo assim, né? Nem na 13019 citando, né? Ela estabelece que agora é a verdade real, né? No artigo 64, no parágrafo 3º, ela diz o seguinte, a análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados, né? Então você vê que é uma mudança e isso traz ainda mais responsabilidade para as organizações, né? Traz para cada um de nós que está no terceiro setor assim, a determinação para a gente conhecer um pouquinho o que diz a lei, para nós exercitarmos nossos direitos, porque temos bastante direitos, né? E também entendemos as nossas obrigações, né? Se tem alguma outra pergunta que possa estar vindo. Quais as entidades que são obrigadas a prestar contas? Olha, se você utilizar dinheiro público, né, todas as organizações elas são obrigadas, e mesmo se, como eu disse, né, até não utilizando dinheiro público, até pela transparência, como você mesmo disse, Letícia, né, é importante a prestação para que possa demonstrar que aquela organização é séria. Mas as organizações que utilizarem dinheiro público, seja em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, né, então elas são obrigadas à prestação de contas até com o cumprimento do que foi estabelecido no edital, né? Então, até os editais mesmo das empresas, né, que a gente vê os editais que as empresas lançam e que você se candidata, elas também têm lá todo um organograma de trabalho e de prestação de contas, né?
Então, eu acho que a prestação de contas, ela é bem ampla e muitas vezes também as pessoas não são acompanhadas por um contador especializado. Eu não sou contador, né? Mas a gente entende que é importante a utilização, assim como um jurídico, né? Também de um contador que trabalhe dentro do terceiro setor, que conheça os meandros, para que coloque lá. Eu tive um caso numa associação que ela ganhava roupas, né? E para doação, para fazer bazar, aquela coisa toda que nós sabemos que tem a organização, que tá isso é o dia a dia dela, né? E o que acontecia? Um dia chegou um fiscal e autuou aquele bazar. Falou, olha, vocês estão sonegando. Falou, mas como? Isso aqui é doação, tal. Eu falei, cadê o documento da doação? Cadê a contabilidade? Isso aí foi contabilizado? E eles foram autuados, né? E daí foi apresentada a defesa, mas o que a gente diz? Você ganhou lá, por exemplo, um lote de roupas, né? Então, essas roupas são novas, né? Você deve fazer um documento de doação, né? Você deve fazer a entrada disso aí e fazer, poxa, mas cara, a gente não sabe o valor. Coloca por lotes e coloca um valor nem que seja simbólico e lança na contabilidade para que aquilo lá tenha uma entrada. E quando você vendeu, fez o bazar, faz também a saída. Quanto que aquele bazar deu? Para que você também não incorra em sonegação, né? Então, isso é muito importante para que você, na boa vontade, trabalhando, muitas vezes você não seja autuado. Então, a pessoa fala, puxa, a gente está fazendo um trabalho, e também tem coisas, fala assim, mas eu ganhei, não tem, é um valor irrisório. Faz um lote de R$ 1, né? Mas você contabilizou aquilo lá. Então, isso precisa ter bastante cuidado. Perfeito. Mais alguma coisa que você gostaria? O senhor consegue assim, contextualizar de uma forma fácil, né, o passo a passo da prestação de contas? Uma coisa simplificada. Olha, o que é importante é assim, você vê o que diz, por exemplo, se você está buscando dinheiro público, né? O próprio edital, né, de chamamento, ele ali já determina como que deve ser. Mas agora, o que eu vejo no dia a dia, o que eu acompanho é o seguinte, qualquer atividade que você fizer, é você abrir, né, uma conta separada, né, mesmo que não seja dinheiro público. Você tem uma conta separada para que ali você vá lançando tudo o que você tem, né, de arrecadação para que você faça. E geralmente as pessoas trabalham com projetos, né? Então, para fazer esses projetos, ou esses projetos, você fazer realmente um orçamento disso. Então, como é que você faria isso daí? Você faria, olha, qual vai ser o nosso projeto? Nosso projeto vai ser X. Quanto nós vamos gastar nesse projeto? Seria tanto. Quais as fontes de recursos? Seriam tanto. Então, você colocar um passo a passo de tudo aquilo que está sendo feito. Para que você tenha um controle fiscal, para que você tenha um controle de gasto, né? E que você possa, se é dinheiro público, você vai ter que dar conta. Ah, mas sabe qual é o problema? Tem lugares que né, no recanto lá do Brasil, lá no Amapá, lá, não tem como fazer isso, não tem como você abrir. Então, existe essa abertura da lei que ela aceita algum tipo de recibo. Mas as grandes cidades, os lugares aqui, na maioria, não, né? Então, qual seria o passo a passo? Primeira coisa, né? Você se organizar e você fazer contas separadas, para que você não misture, porque tem muitas organizações que até falam, como não é dinheiro público, não é o dinheiro carimbado que a gente fala, né? Então, porque aquele dinheiro carimbado é aquele dinheiro que vem, é para isso e acabou, você tem que usar naquilo, senão você é penalizado. Então, tem o dinheiro livre, né? Ou mesmo dinheiro carimbado. O que você faz? Você acompanhar, né? Você ter ali, olha, o que foi gasto? Né? Muitas vezes, até com o próprio voluntário, né, existe. O voluntário pode ser ressarcido do que ele gasta? Não, ele pode ser ressarcido desde que seja dentro de um parâmetro que a própria organização estabeleceu, né, e mediante recibo e com autorização. Porque muitas vezes as pessoas até se perdem nesse ponto, né? Então, até nisso tem que ter cuidado. A NEA 3019, agora ela abriu como diz, uma parte muito boa. O dinheiro público ele também pode ser usado para a administração da organização, né?
Ela pode remunerar o dirigente? Não, ela não pode remunerar o dirigente. Mas o pessoal da administração que trabalhar, né, naquele chamamento público, naquele trabalho que veio o dinheiro público, você pode consagrar ali. Então, é mais uma oportunidade da pessoa estar utilizando, né, o que a lei diz para se organizar internamente, né? Perfeito, Zé Carlos. E existe um prazo de entrega da prestação de contas? Olha, geralmente, quando existe esse dinheiro público, existe um prazo estipulado, né? E, inclusive, até pode ser, muitas vezes, se não há tempo hábil de fazer a prestação, o que é feito? É dilatado um prazo, né, para que possa fazer toda a prestação, né? Porque o dinheiro, como diz, o dinheiro não é da organização, o dinheiro é público, então ele tem que ser prestado contas. Agora, da sua organização, o que eu aconselho? Você pode fazer uma prestação pública, uma prestação no seu site, no seu blog, onde você tiver uma comunicação, né, na sua página, na internet, eu aconselharia de cada 6 meses. Por que de cada 6 meses? Porque você estaria dando um acompanhamento para aquelas pessoas que apoiam sua causa, né, que você tem esse controle. E no final do ano é obrigatório, né? E isso, até o próprio estatuto, ele determina o ano fiscal, né? Todos os estatutos ele determinam o que seria feito. Geralmente é no final do ano, né? Onde se faz e tem que ter até para que seja levado a registro no cartório de pessoas jurídicas, né? Qual foi a apuração. Mas a gente não costuma fazer isso. Eu aconselho que faça, porque hoje você está na diretoria, amanhã você pode não estar mais, e a sua gestão pode ser cobrada. E se você tiver tudo documentado, registrado, você fica tranquilo. Você fala, ó, tá tudo aqui. Tem o livro caixa, o balancete, tudo que foi feito está aqui. Então não há problema. Porque a gente já teve casos que o que houve? Mudou-se a diretoria e infelizmente a que veio posterior não tinha nenhum registro, não tinha nada, não sabia conta bancária, quanto tinha sido gasto, se tinha conta bancária. Inclusive até ex-presidente que ainda estava no nome dele a conta bancária, né? Então a gente fala, ninguém é dono da associação, né? Existe aquele período de gestão. Sempre. E como você perguntou, quando deve ser? Além da obrigatoriedade, termina que é uma vez por ano, e a cada 6 meses você fazer uma prestação de contas, eu acho excelente. Você tem um controle para você ter um parâmetro, né, de a quanto anda a sua associação. Perfeito. Cara, eu farei essa pergunta aqui, e voltando à questão da sustentabilidade, né, das financeiras. Você acha que a sustentabilidade diz respeito apenas à dimensão da sustentação financeira, ou você acha que a sustentabilidade pode ter outras vertentes? Letícia, desculpe, mas está picotando, eu não consegui entender a tua pergunta. Aqui também já travou aberto aqui agora. Vou repetir para o senhor. O senhor acha que a sustentabilidade diz respeito apenas à dimensão da sustentação financeira? Assim, levando em consideração a plena efetividade das ações desenvolvidas pelas entidades na comunidade em que elas atuam? Digo como se tivessem outras vertentes. Desculpa, Letícia. Não ouvi porque está dando picotada, então fica meio... Eu vou repetir a pergunta para o senhor. Está melhorando agora? Agora está melhorando. Está melhor para mim. Está melhor. Vamos lá. A interação com a sociedade também pode ser uma chave para a sustentabilidade? Considerando a plena efetividade das ações desenvolvidas pelas entidades na comunidade em que atuam.
Não falando somente da sustentabilidade financeira. O senhor entendeu? Compreendeu? Sim, sim, sim. É como você disse, não só a sustentabilidade financeira que deve estar em conta, né? E, a partir do momento que aquela organização está inserida na sociedade, porque ela é uma organização social, né? É muito importante ter essa troca até como eu falei, até com o entorno dela, né? Porque o que acontece? A sua sustentabilidade, né, seja ela financeira, seja ela a sustentabilidade em cumprir a sua missão, cumprir para aquilo que ela veio, ela tem que ter o respaldo da sociedade, o reconhecimento da sociedade. E como que isso é trabalhado? Através da transparência, através de abrir a associação para que as pessoas conheçam, através da divulgação dentro do bairro, da sua associação, dentro da sua cidade, né? Porque se eu perguntar para você, na sua cidade, qual a organização que você me apontaria? Com certeza, aquela que está mais que divulga mais o seu trabalho, aquela que está sempre na mídia, aquela que está sempre junto da sociedade e mostrando todo o trabalho que ela desenvolve. Então é muito importante esse envolvimento com o entorno, é muito importante o movimento com a comunidade, porque o trabalho da organização é social, né? Mas eu trabalho com esporte, mas mesmo assim, né? Mesmo sendo esporte, sendo cultura, você está envolvido na sociedade. Então, isso é muito importante. Mesmo que hoje em dia, né, a gente vê os meios de comunicação estão tão mais fáceis, né? Você tem, que nem, vocês têm um canal aberto aí de tanta informação, então as pessoas têm, né, uma fonte onde beber, né? Para que ela possa melhorar cada vez mais, para que ela possa interagir com as pessoas. E eu vejo assim, todo dirigente, né, é um abnegado. É uma pessoa que dedica a alma, muitas vezes o dia, a noite, né? E ele muitas vezes fala, poxa, parece que a Malu tem glória, parece que eu não consigo, né, fazer com que a minha organização tenha o destaque que merece, ou então o reconhecimento. Então esse envolvimento, né, é muito importante, né? Você demonstrar para que veio e aonde você está e o que você faz. Perfeito. Na opinião do senhor acha que diante de tantas mudanças, né, no seu contexto de atuação na sociedade, as ONGs, elas vêm sendo forçadas a rever toda a estrutura de gestão? Eu acredito que sim, né? Porque o que acontece? Nós estamos saindo vamos dizer, da caridade que muitos faziam, né, para o empresário, né, voltado ao empresariado social. Né? Por quê? É como se fosse uma empresa realmente. Né? Você não vende o produto, você não vende a criança, você não vende o adolescente, você não vende o idoso, mas o que acontece? Você tem que ter ferramentas de gestão para que você possa cumprir, né, a sua função. Hoje, cada vez mais, precisa ser profissionalizado, né? Haver uma profissionalização do setor, porque o dinamismo que a gente vive hoje, a realidade ela muda constantemente. E se você não tiver aí uma gestão bem enxuta, uma gestão bem moderna ou atualizada, você vai ficando para trás, né? Você vai deixando ser engolido pelas novidades. Então a gestão é muito importante, né? E é aquilo que eu falo, não é só a gestão financeira, é a gestão do pessoal, né? Inclusive até o tratamento com o público interno na sua gestão é muito importante, né? Minha esposa, um tempo, ela trabalhou com artesanato, né? Então tinha umas feiras na cidade onde ela foi convidada, e era feira voltada para as associações. E uma das associações convidou ela para participar, e aí foi feita a feira, foi um sucesso. Ela fazia artesanato em velas, né? Velas artesanais. E aí houve todo o trabalho, foi um grande sucesso lá, o evento, né? E aí quando chegou na hora da prestação de contas, nós fomos até a associação, né? Foi feita a prestação de contas e tal. E eu perguntei para a senhora que estava lá recebendo a prestação de contas,
quantas crianças a instituição atende? Ela falou, não sei, meu negócio é bazar. Né? Então, eu te falo assim, o público interno muitas vezes está treinado. Ela tem muito boa vontade, a gente reconhece o esforço, né? Mas já pensou, né? Ela, quer dizer, ela não sabe, não tem conhecimento até da atuação, né, da própria instituição, né? Então, tem que gerir também, fazer uma gestão do público interno, para que ele conheça a atuação, saiba o que ela faz, né? E não só cuide do bazar, né? Verdade, seu Zé Carlos. Assim, o planejamento, ele é a chave, né, da sustentabilidade. Eu queria agradecer ao senhor, mais uma vez. Sei que a nossa live foi ótima. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, alguma informação? Não, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, né? Nós falamos de sustentabilidade e falamos de planejamento, né? Então eu gostaria que as organizações busquem vocês, né, que estão aí sempre com as portas abertas para uma orientação, né? Procure se orientar se caso tiver alguma dificuldade, para que possa realmente fazer, né, nesse final de ano aí, um levantamento de como foi a sua atuação, como a gente foi dito aqui, né, para que possa planejar um 2021 diferente, porque nós sabemos, como foi dito, né, e repetido várias vezes, um ano atípico, mas nós estamos aí, né, renovando as nossas energias e nós precisamos estar buscando esse planejamento. Como eu disse, ninguém, se você não tiver nenhum plano pessoal de vida, fica difícil você atingir suas metas. E é aquela, né? Primeiro vem o planejamento, depois vem as ações e daí vem, né, a consecução daquilo que você busca. Então, o que eu deixo bem claro seria isso. Se você não tiver um plano, né, se você não estiver buscando uma gestão atualizada, se você não estiver buscando a modernização, né, e a profissionalização da sua organização, você vai ter muito maior dificuldade, né? Então, a gente sempre fica aberto, né? A gente sempre tem os canais, eu tenho Terceiro Setor Legal, eu tenho vídeos no YouTube, eu tenho aqui no Instagram, né? Tem no Facebook. Então, sempre que eu posso, coloco as informações, aquilo que possa orientar as organizações. Vocês têm um trabalho magnífico, sempre trazendo pessoas aí capacitadas nas suas lives, pessoas que estão aí, né, trazendo junto com vocês, pelo apoio de vocês, né, um pouco do que o terceiro setor representa para todos nós. Então, quero também agradecer a você, Letícia, a todo o pessoal da sua equipe, né, que eu sei que nunca a gente trabalha sozinho, né, a Capemize Social é uma equipe, né, então eu queria agradecer a Capemize Social, e deixar aqui, né, aberto aí, se for da vontade de todos nós, estaremos em outras lives aí. Muito obrigado a todos e a todos que estão aí assistindo também, né? Com certeza, seu José Carlos. É sempre um prazer ter o senhor com a gente, tá? Eu agradeço novamente, senhor, em nome de toda a nossa equipe, toda a equipe da Comida Social, e da nossa diretora, Janete Figueiredo. Mais uma vez, muito obrigada. A live foi ótima. E até uma próxima vez, com certeza. Muito obrigado. Tá. Foi um prazer. Obrigada, Carlos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.